ao teu Pai, que vê o que está no oculto. E o teu Pai, aí afirma, né? Que vê o que está em oculto, te recompensará. E aí a gente falava sobre aquele lugar de intimidade, de privacidade, né? Que não é qualquer pessoa que entra no nosso aposento, que entra no nosso quarto, mas é só quem tem intimidade. E eu falava para os irmãos que é lugar de nudez, né, irmãos? Que na oração, Deus vê tudo, não adianta a gente tentar mascarar, não adianta a gente tentar, né, dar uma tapeada, não, tem que ser sincero, tem que ser transparente, tem que tirar tudo para fora diante de Deus para que haja cura, para que haja restauração, tem que mostrar lá a lepra, tem que mostrar a mão mirrada, tem que dizer, Deus me ajuda, eu sou fraco, eu sou falho, sou pecador, muitas vezes tenho prazer no erro, me liberta, me transforma, e é isso, irmãos, que agrada o coração do nosso Deus. Amém? E avançando aqui, agora nós vamos ver matéria nova. O versículo 7 fala assim, ó, e orando, falando de oração, não useis do que? De vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falarem e falarem, serão o que, irmãos? Ouvidos. Então a palavra de Deus diz, quando você for orar, não fica lá repetindo, muitas vezes a mesma coisa, que nem um papagaio, sem entendimento, sem discernimento do que está falando. Irmãos, nós temos que entender que tem diferença entre rezar e orar. Irmã Dani, o que é rezar? Rezar, irmãos, é ficar repetindo palavras. A pessoa vai lá e fica, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e fica repetindo, né? A pessoa fica lá rezando, Ave Maria, anjo da guarda. Repetições de palavras é uma reza, irmãos. É como se fosse ali um mantra. Mas Deus, ele quer que a gente ore. O que a oração é? A oração é uma conversa. A oração, irmãos, é um diálogo. E Deus nos ensina, nós entre nós, né? Não falar precipitadamente. Deus nos ensina, nós entre nós, né? Cuidar com as palavras, não abrir muito os lábios sem pensar, sem entendimento. Nós entre nós. Quanto mais também nós precisamos cuidar. Nós para com Deus. E aí, pensando em vãs repetições, eu estava lembrando do hino nacional. Quem é da época do hino? Tão bonito, né? Nas escolas, quando a bandeira ia subindo, os alunos com aquela postura, né, irmãos? De reverência, a mão lá no peito, né? Ali em memória da pátria, nossa pátria amada, lugar que Deus nos colocou, o nosso Brasil rico, e a pessoa lá cantando o hino nacional. Quem já cantou o hino nacional aqui? Pois então, e aí eu pensando, né, o que é margens plácidas? E eu perguntando pro pessoal, quantas vezes a gente repetiu lá no hino um monte de palavra diferente, sim ou não? Tá bonito, tá com uma postura, tá com reverência, tá contemplando a bandeira, tá pensando, né, como é bom ser brasileiro, mas tá entendendo o que tá falando? Muitas vezes, né, irmã, até estudei na escola, mas nem lembro mais. Pois é, e às vezes na oração é isso. A pessoa tá lá repetindo um monte de palavras para Deus que ela nem sabe o que significa. Então, irmãos, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida sem entendimento, não é para ser lá rezada, repetida várias e várias vezes, mas é para você entender que Deus, ele é o teu Pai.
É para você entender que o teu pai tem prazer de diariamente te dar o pão, te dar a provisão, amém? Que o teu pai, ele quer te livrar do mal, ele quer te livrar da tentação, ele quer te guardar. O teu pai te ensina a perdoar e ser perdoado. Então a nossa oração, ela precisa ser o quê, irmãos? Consciente, pensada. E aí tem pessoa que diz assim, não, irmã Dani, mas eu não rezo. Eu oro. Eu falo com Deus. Mas sabia que na igreja às vezes tem eco? Você já viu eco na igreja? O pastor fala, Senhor Deus, estamos diante do Senhor. E o irmãozinho diante do Senhor. Você já ouviu? Sim ou não? A pessoa está fazendo a oração do pastor. E aí? Tá tipo rezando, repetindo. Até o pastor tem uma bronca com isso. Quando eu fico, irmãos, fala tal coisa, repete tal coisa. O pastor fala para a irmã Dani, amor, de vez em quando tudo bem. Mas sempre não. Ele fala assim, fica chato. Ele fala assim, e mais profundo do que fica chato. Ele falou, às vezes tem pessoas que tentam tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. A pessoa diz, fala isso, aquilo, aquele outro. Deixa o Espírito Santo conduzir o povo, ele diz. Você está entendendo, irmãos? Então a palavra de Deus diz para a gente cuidar com as nossas palavras. Às vezes a pessoa sai orando, repetindo, falando. E às vezes não lembra a metade do que orou. Quantas palavras foram jogadas fora? Quantas palavras foram jogadas ao vento? Foram desperdiçadas porque foram oradas muitas vezes no mecânico, no automático, e o coração que Deus está ali olhando e querendo, não encontra. Não encontra. O pastor fala que a oração muitas vezes começa, irmãos, quando acaba as palavras. Não é assim? Às vezes a gente começa orando cheio de palavra. Cheio de palavra, que nem diz o pastor, parecendo uma metralhadora. Falando. Aí passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Dali um pouco, meu Deus, já falei tanta coisa, o que eu vou falar agora? E bate aquele silêncio. Quem já passou por isso? Aí bate aquele silêncio, a pessoa com os olhos fechados olha para dentro do coração. O Espírito Santo vai ministrando ao coração. E às vezes é aí que a oração começou de fato. Às vezes é aí que a oração começou, o que, irmãos? De verdade. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse, quando você for orar, né? Versículo 7, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, insistirem, lançarem palavras, que diz? Serão ouvidos. Aí diz, versículo de número 8, não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai, ele sabe o que vos é, o que, irmãos, realmente necessário, antes mesmo de nós pedirmos. Amém? Então nós temos que cuidar isso. Cuidar, irmãos, com o mecanismo, cuidar com o automático, cuidar com a superficialidade, cuidar, irmãos, com a religiosidade. Às vezes a gente estava lá no mundo sujo, no pecado, e Cristo nos atrai. Quem passou por isso? Cristo nos atrai e a gente vem para Cristo que é apaixonado. E a gente quer o quê? Distância do mundo. E começa a buscar. Só que agora nós temos que cuidar para não cair para um outro lado. Que lado é esse, irmã Dani? O lado dos fariseus.
o lado da religiosidade, que tem muita oração, mas pouca sinceridade, que tem muita oração, mas de maneira automática, que tem muita letra, mandamento, mas pouco do ouvir a voz aqui dentro, ó, trazendo vida do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar com isso. Oração é diferente, irmãos, do que de reza. Deus não quer eu repetindo palavras. Posso, ali um momento repetir uma frase, uma parte de uma oração, mas pensando. Você lembra quando o missionário diz que ele era jovenzinho e o pastor dele falou: manda muita luta, manda muita prova pro povo. Quem lembra que o missionário conta? E ele estava lá ligado com Deus, ele falou: ô Deus, não tem nada a ver com isso não, é ele que está pedindo. Ele concordou, irmãos, sem pensar? Ele recebeu qualquer ministração sobre a vida dele, irmãos? Ele recebeu? Não. Então também, irmãos, nós temos que ficar conectados. Com quem? Com o Espírito Santo de Deus, aonde? No nosso coração. E aí, falando sobre reza, sobre repetições de palavra, a gente não reza por causa disso. A palavra de Deus diz: não useis de vãs repetições. Irmã Dani, mas assim, ó, eu rezo lá a Ave Maria, porque a Maria é uma intercessora, a Maria foi uma santa mulher de Deus. Irmã Dani, a senhora sabe, o que a mãe pede, o filho faz. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Olha o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia? João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Quando eu vou orar, eu vou por Maria, eu vou por Pedro, eu vou por Antônio, é isso? Vou colocar lá o Antônio amarrado, com a cabeça dentro d'água lá, para abençoar o casamento. E nem diz o pastor, nem ele não casou e ainda quer dar conta de casar os outros. Sabe de casamento quem é casado, né, irmãos? Sim ou não? Então, olha só o que diz aqui a Bíblia. Nós temos que guardar isso no nosso coração. João, capítulo 14, versículo de número 6, diz assim, ó. E disse-lhe Jesus. Bem conhecida essa parte. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, o acesso até o Pai, a verdade, não mentira, mas a verdade e a vida. Aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por... Como é que nós nos achegamos até o Pai, irmãos? Por Jesus. Não é por Maria, não é por José, não é pela irmã Dani, não é pelo missionário Soares. Tem homens e mulheres usados por Deus. Mas a nossa fé tem que estar em Jesus. É por Jesus. É pela palavra. Por isso que quando nós oramos, nós falamos: Pai, nós estamos aqui em o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus preparou o caminho. Entregou a vida, o sangue perfeito, morreu em nosso lugar. Ele disse na cruz: está consumado. O véu foi desfeito, a separação foi desfeita. E hoje não há outra maneira, irmãos. É pelo Filho que nós temos acesso ao Pai. Amém? Nós temos que ter essa consciência. É bom, irmãos, ter intercessores. É bom ter mestres. É bom ter pastores. É bom ter gente de Deus na nossa vida.
usado com palavra, com oração, é bom, mas a gente não pode usar isso como uma bengala. A gente não pode, irmãos, usar isso colocando no lugar de Jesus. Porque senão acaba virando, irmãos, uma idolatria. Aí a pessoa fala, não, eu não adoro a Maria, eu não adoro o Antônio, mas tem lá um pregador em autoestima. Meu pastor dizia, nós somos comedores de arroz e feijão, igualzinho você. Igualzinho, irmãos. A gente se consagra, a gente procura depender de Deus, mas como a Bíblia diz em Tiago, lembra Elias, aquele grande homem de Deus, que tirou onda, ele desafiou os profetas de Baal e Azerá. Quem lembra? Orou, irmãos, e o fogo desceu do céu. Olha que coisa linda! Mas esse Elias que foi usado com grande glória e com poder de Deus, o mesmo Elias dali a pouquinho estava fugindo de quem? Fugindo de Jezabel. Se escondendo dentro de caverna, querendo morte, Deus me leva. Sim ou não? E o que a Bíblia diz? Que Elias era homem como a gente. Carne, como nós somos de carne. A palavra diz, sujeito às mesmas paixões. O único que é perfeito, irmãos. E esse sempre vai nos aproximar de Deus. É Jesus Cristo. Amém? Não adianta querer atalho. Não adianta tentar, irmãos, outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vai chegar até o Pai, ninguém vai chegar à salvação se não for por mim, se não for por Jesus. Aqui em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo de número 11, Jesus também fala um pouquinho sobre isso. Às vezes as irmãs, né, chamam a irmã Dani no WhatsApp, irmã Dani, tá sumida, não mandou mais pregação. Quando a irmã Dani não manda pregação, você lê a Bíblia em casa? Não me responda. Você ora em casa? Sabe, irmãos, que o meu avô, ele tem dom de revelação. Sabe o que é ele olhar nos meus olhos, ele falar assim, ó, tudo que eu estava passando acontecia. E eu lembro, irmãos, que quando eu estava morando já com eles, eu estava passando por uma luta, uma dificuldade na obra, na escola, e eu estava precisando de uma resposta de Deus. Sabe quando a gente está assim, precisando muito de uma resposta de Deus? A gente está igual o salmista Davi lá, Deus, apressa-te em me responder, sabe? Eu estava assim. Aí eu falava, Deus, fala comigo, e eu olhava para o vô. E um dia, Deus permitiu o meu avô errar. Para mim aprender, irmãos, a não ter uma comunhão com Deus de segunda. De segunda. Eu não preciso do meu avô, porque um dia, daqui muitos anos, em nome de Jesus, ele vai para o melhor lugar de todos, para a glória com Jesus. E aí imagina se eu dependo dele para estar bem com Deus. Desvia. Então Deus nos leva, irmãos, a depender dele, a confiar nele. E quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente não fica olhando para os homens, a gente não sai da igreja, não só da igreja, a gente não sai de Jesus por qualquer coisa, por besteira. Porque a gente está cumprindo a palavra de Hebreus que diz olhando para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. Olha o que Jesus ensinou, Mateus capítulo de número 11, versículo, irmãos, de número 27. Jesus fala assim, ó, todas as coisas me foram entregues. Por quem? Pelo meu Pai. E ele diz, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E quem mais, irmã Dani? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oh, Jesus, não queremos só ouvir palavra nessa manhã. Queremos a revelação do Pai no nosso coração. Você precisa, irmão, ser amigo de Jesus. Você precisa ter intimidade com Jesus. Quando o pastor, o pregador estiver ministrando a palavra, você tem que estar ligadinho no teu coração com o Espírito Santo de Deus. E ele testificando o teu coração. Te dando maneiras práticas e vívidas da palavra de Deus. É isso que nós precisamos. A revelação que abre os olhos, abre o entendimento, que mostra aquela luz no fim do túnel. É isso que nós precisamos. E isso não é religião. Isso é comunhão com Deus. Amém? E para isso nós precisamos estar conectados, ligados ao nosso Deus. De maneira consciente. Amém? E aí, olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Como deve ser o nosso culto? Como deve ser o nosso culto? Romanos, capítulo de número 12. Deus te deu uma mente. Deu ou não deu? Deus te deu. Deus te deu uma mente, irmãos. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas também, o que, irmãos, com o nosso entendimento. Quando você vai orar e você fala, Deus, o Senhor é poderoso, o que você está dizendo? Que Deus pode tudo. Que o teu problema não é nada perto do poder e da grandeza de Deus. E aí, quando você vai pensando sobre o poder, sobre quantas vezes para o povo de Deus parecia difícil, impossível, eles vencerem uma guerra. E Deus entra em ação e dá um livramento de maneira gloriosa. Você fica pensando, você fala, esse é o meu Deus. Aí, irmãos, a oração não fica vazia. Porque às vezes a gente fala que Deus é poderoso e a gente sai ali e duvida do poder de Deus. Sim ou não? Então a gente precisa pensar mais nisso. É o meditar, como diz as Escrituras. Olha só, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo. De que maneira? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí fala que é o vosso culto, o que, irmãos? Racional. Então, Deus, ele se importa com todas as partes do teu ser. Que nem diz o pastor, Deus não quer só o coração, ele não é cardiologista. Ele quer o teu coração, ele quer o teu espírito, ele quer a tua mente, ele quer o teu entendimento. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Todo ser que respira faz o quê? Louva e adora ao Senhor. A chuva lá fora está louvando a Deus. Está regando a terra e está louvando a Deus.
A terra está louvando a Deus. Eu brinco, né? Quando o vento chacoalha a árvore faz mais animado que muito irmão na igreja. Sim ou não? Tem gente que não é árvore, é poste. Não mexe por nada. A árvore está lá o quê, irmãos? Louvando a Deus. Os pássaros, quando estão cantando, estão fazendo o quê? Louvando a Deus. Estão tudo louvando a Deus. Mas eles são seres racionais, eles sabem o que eles estão fazendo? Eles sabem, irmãos, o que eles estão fazendo? Só que nós temos uma mente. Nós temos consciência. E Deus quer que essa consciência se envolva na oração. Deus quer que nós venhamos cultuar a Ele, irmãos, de que maneira? Com inteligência, com entendimento. Tem pessoa lá fora, acho que até passou um pouco disso, mas ainda tem, que acha, irmãos, que crente, como o pastor diz, é bitolado. Acha que crente não pensa, não estuda. Nós temos que ser assim, irmãos? Nós temos que ser assim? Não. Daniel recebeu de Deus inteligência. Para quê? Para servir, cultuar e adorar a Deus. José recebeu inteligência e sabedoria para administrar todo aquele império que na época era glorioso, que era o Egito. Deus quer que a tua mente seja poderosa. Deus quer que você seja um ser, irmãos, pensante. Posso falar? Posso falar? Deus não quer que você seja crente piolho. Irmã que quer crente piolho é crente que anda pela cabeça dos outros. Quem recebeu uma cabeça aqui? Quem recebeu uma cabeça aqui? E é para usar. Não é para chapinha. Não é para chapéu. Né? Não. É para pensar. Pensar para a glória de Deus. Pensar na grandeza de Deus. Deus te deu uma mente para isso. E Deus quer que você cultue a Ele. Com o corpo não quer ir. A mente manda, vamos, é bom para ti. Não vai ficar em casa não, show preguiça. A mente manda, o corpo obedece e tudo cultua. Vamos falar de novo? A mente manda, o corpo obedece e tudo cultua. Tudo! Ó, igual a árvore, não é igual ao poste. Você está entendendo? É isso que Deus quer, irmãos. Que você pense na grandeza, na glória, no poder. Que você pense na majestade. E você pensando em tudo isso, aí você não vai jogar palavras, né? Vazias, vagas, soltas. Para nós terminar, não tinha separado, vamos ver se eu acho, um salmo que eu gosto muito. É Salmos, vamos abrir lá, Salmos. Cadê, Jesus amado? Que fala que nós devemos orar com inteligência. Vamos ver se eu acho aqui. Você abre em Salmos enquanto eu vou procurando. Eu sei que eu tenho bem marcado que nós devemos orar, louvar com inteligência. Deixa eu achar aqui, irmãos. Achei. É Salmos 47. Salmos 47. Agora eu vou associar e não vou mais esquecer. Eu lembro um dia que eu gravei com a escolinha esse
versículo, eu memorizei. Eu dizia assim, ó, Salmo 47:1. E eles repetiam, Salmo 47:1. Aí eu dizia, louvai ao Senhor com as mãos, e eles batiam palma. E eu dizia, cantai com voz de triunfo, e eles faziam rei. Só que eu não lembrava que era o mesmo salmo. Então, no Salmo 47:1, diz, aplaudir com as mãos. Ai, por que o povo fica aplaudindo na igreja? Para a glória de Deus, irmãos. Porque a mão move, porque é saudável, porque Deus fez assim, amém? Aplaudir com as mãos todos os povos e cantai a Deus chamando gato. É assim? Cantai com voz de cochicho, baixinho, porque Deus não é surdo. É isso, irmãos? Não, com voz de triunfo. As crianças falaram para mim, irmã Dani, voz de triunfo é voz de trovão. Sabe quando é aquele trovão que treme tudo? É desse jeito que a gente tem que louvar a Deus, irmãos. Amém? Então tá falando de louvar com o corpo. Mas olha o que diz o versículo 7. Pula pro versículo 7. Pois Deus é rei, autoridade, né? De toda a terra. Cantai louvores, não como um papagaio, repetindo, sem entender, engolindo qualquer coisa. Não, cantai louvores com inteligência. Pensando, meditando, raciocinando para a glória de Deus. Você entendeu? É dessa maneira que nós precisamos orar. Feche a sua Bíblia. Vamos aplaudir ao nosso Deus com alegria. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.